Bom, a minha visão da história do Brasil, ela é uma visão cujo ângulo vem do mundo da comunicação, da história dos meios de comunicação. Justamente porque me dediquei a isso e à pesquisa dessa área durante a vida inteira, acabei me encantando com a possibilidade de se estudar história, observando-a a partir desse foco, né, da história dos meios de comunicação. É uma forma muito enriquecedora de aprendizado, né, quando se age por esse caminho. E isso se baseia basicamente, como pano de fundo a história da comunicação, se baseia em alguns momentos fundamentais da história, né, e que dirigem todo o roteiro. Primeiro momento, o momento que o homem aprende a falar, do qual temos pouquíssima informação. Mais, e muito mais informação temos, é claro, quando ele já, deixando a pré-história, aprende a escrever, né? A escrita foi o momento em que o homem venceu o tempo e o espaço, porque aquilo que ele escrevia podia perdurar para ser aproveitado por outras gerações sucessivas. E aquilo que ele escrevia também podia ser levado de um lugar para o outro, né? Enfim, a troca de correspondências à distância, né? Era uma maneira de fazer com que uma ideia concebida num lugar pudesse ser conhecida em um outro lugar, distante, talvez, etc. Então, é um momento fundamental. Tanto que, entre esse momento e o outro que eu vou mencionar, que é a invenção da tipografia, temos, né, um período bem mais curto do que o que antecedeu a escrita. Quer dizer, o homem, enfim, a pré-história do homem se conta ao longo de milênios, né? Muitos milênios. Se formos incorporar os pitecantropos, aí já a coisa vai para milhão. Mas, entretanto, do momento em que o homem aprende a escrever, inventa a escrita, coisa, digamos, de 5.000 anos atrás, até a invenção da tipografia, né, passam-se poucos milênios. E essa história da tipografia, o surgimento da tipografia, é uma coisa por volta de 1450, pelo menos no mundo ocidental. Já existia uma forma de tipografia no Oriente, na China, mas não teve nada a ver com a tipografia do Ocidente e nem teve lá a expansão que acabou tendo a tipografia no Ocidente. Mesmo porque a escrita chinesa é uma escrita ideogramática, é uma escrita que se compõe de uma dezena de mil, dezena de milhares de símbolos, né? No dia a dia, enfim, num jornal o chinês, usam-se 2.000 kanjis. Então, a evolução lá foi uma coisa completamente outra, mas aqui no Ocidente ela teve uma importância extraordinária. Simplificando a coisa, vamos colocar como inventor da tipografia o Gutenberg, né? Johannes Gutenberg. Eu digo simplificando porque há outros que também, se não chegaram propriamente à xilogravura, prepararam o terreno para que se chegasse a ela. Aí acontece que o tipógrafo, para poder ter lucro com o seu trabalho, vai procurar diferentes interessados. Até aí, até a chegada da tipografia, os livros eram feitos por encomenda do leitor, seja num convento, seja no palácio de um duque, né, copiava-se um livro, né, que era talvez único ainda, e se fazia o segundo exemplar, começando a escrever da primeira até a última palavra do texto. Era o copista que fazia isso. E, normalmente, o copista era um personagem histórico que era vinculado a um gosto só. Se ele estivesse trabalhando num convento, provavelmente iria copiar livros mais voltados para o interesse religioso, né? Se fosse
estivesse copiando livros para um duque que gostasse de poesia, ele iria copiar livros de poesia. O tipógrafo não. O tipógrafo vai ser um indivíduo que se defronta com o mercado. Ele vai criar, aliás, esse mercado. Então, ele procura. Ele sabe que tem gente que está interessada em assuntos religiosos. Tanto que, não o primeiro livro, mas o primeiro grande best-seller foi a Bíblia. Né? Ele sabe que tem gente interessada em filosofia, ele sabe que tem gente interessada em poesia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai publicar um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de outro, para explorar as várias potencialidades do mercado. E aí, pela primeira vez, né, então ele se torna um multiplicador de informação. O copista copia para uma pessoa só, ele copia para o mundo, o tipógrafo, né, com os seus tipos móveis, que são filhos da xilogravura, só que realizada a xilogravura em madeira, enquanto que a tipografia em metal, mas são, enfim, multiplicadores de informação, seja pelo aspecto que acabei de ressaltar, de a tipografia procurar nos vários interesses possíveis mercado, seja pelo outro, de baratear o livro. Né? O livro feito em série, aliás, tirante a xilogravura, que já vem antes dela, a tipografia é praticamente a primeira máquina de produção em série. Quer dizer, então, você compunha uma página, e essa página podia ser multiplicada por impressão de 100 páginas, de 1.000 páginas, enfim, naquela época as edições, nos primeiros tempos de tipografia, de livros não passavam de 100 estou falando páginas, quer dizer, cópias, né? Não passavam de 100 cópias, geralmente, mas, de qualquer modo, 100 cópias contra uma do copista, né? O que significa isso? Os livros impressos, eles serão mais baratos, muito mais baratos do que os copiados à mão. Um livro, antes de ser feito à máquina, por exemplo, um exemplo histórico, uma mulher da nobreza relata que comprou um livro, que mandou copiar um livro, e que esse livro lhe custou um preço X e tantas vacas, 20 vacas, uma coisa assim. Não sei qual é o preço de uma vaca, mas, de qualquer modo, 20 vacas, além do dinheiro que ela deu em sonante, 20 vacas é muito mais hoje do que qualquer livro que você encontra numa livraria. Né? Enquanto que o livro do tipógrafo, por ser feito em série, barateava, né, o preço de venda. Quer dizer, cada página que ele compunha e imprimia, né, ele multiplicava por 100. Então, o trabalho dele, que foi um só, né, se dilui ao longo das 100 cópias, dos 100 exemplares impressos. E isso foi uma revolução na história, tanto que a história se acelerou depois disso de uma maneira extraordinária. Se a escrita acelerou a história em comparação com a pré-história, a tipografia acelerou muitíssimo mais a história em comparação com o que veio antes. Durante vários séculos, seja produzindo livros, seja produzindo jornais depois, na sequência, a tipografia fez com que o acesso à informação se tornasse muito mais amplo. Não era mais só aquele duque, não era mais só aquele cardeal, não era só mais uma pessoa, né, que tinha a possibilidade de acessar um livro. Né? Se ampliou a possibilidade, e isso acelerou a história. Por quê? Porque, lógico, informações que antes que estivessem, por exemplo, em um livro, mas que uma pessoa só, que era o detentor do livro, lia, podia até haver ali algo de informação fulcral para um novo invento, por exemplo. Mas se só aquele sujeito que estava sabendo daquilo, e ele não tivesse a boa ideia de continuar a sequência que aquilo estava sugerindo, não ia aparecer esse invento. Enquanto que, quando você tem um livro que se multiplica aquela informação, né, várias pessoas, uma centena, 2 centenas, mais que isso,
e daí adiante, milhares, vão ter acesso. E então é possível até que o invento que se esperaria surgir daquela informação se multiplicasse. Vai ser muito comum, a partir do século XVI, vai ser muito comum os engenhos que o homem vai inventando terem mais do que um inventor, porque houve uma disseminação da informação e várias pessoas partindo do mesmo ponto podiam chegar a um outro dando aquele passo genial que o inventor dá. E isso vai ser dependente exclusivamente da tipografia, até que a gente chega no começo, que é o terceiro momento que eu vou considerar, o momento da, da comunicação elétrica. Na primeira forma, o telégrafo. Quer dizer, isso é uma coisa assim da primeira metade do século XIX. Por exemplo, 1838, um telégrafo elétrico inglês, 1800 por aí também, 38 do Morse. Enfim, tiveram a ideia, esses inventores, de pegar um fio, pelo qual passa uma corrente elétrica. É claro que para chegar no fio na corrente elétrica já houve muita gente trabalhando antes, mas o essencial é isso. Então, o fio, uma corrente elétrica, o que se precisava é criar uma sinalização. Ficar segurando a ponta do fio para levar um choque, saber se chegou a corrente, era pouco inteligente. Foi muito mais inteligente eles usarem os ímãs, né? Usarem formas de tornar perceptível aos sentidos humanos a chegada da corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode ser mais intensa ou mais curta, né? Aí o ponto e o traço do código Morse, né? E com esse jogo binário, note bem, binário, e sinal longo e sinal curto, ponto e traço, na linguagem telegráfica, era possível representar, através de um código, por exemplo, o código Morse, representar as letras do alfabeto. Então, transmitindo essas letras eletricamente, podia-se transmitir uma linha, podia-se transmitir uma página, podia-se transmitir, enfim, uma imagem, uma informação, né? Isso, aí começa um grande momento, né? Depois do telégrafo elétrico vem a telegrafia sem fio, ao mesmo tempo a telefonia, e quando se chega ao século XX, né, estamos ainda no século XIX com a telegrafia sem fio e com o telefone, que é a segunda metade do século XIX. No século XX, no começo, então nós vamos ter, além da telegrafia, o rádio. Quer dizer, que é uma telegrafia conjugada com uma telefonia. Quer dizer, você tem não apenas o sinal, mas você tem a voz reproduzindo a palavra falada. Não é? Isso é antes as primeiras experiências são até antes da Primeira Guerra, mas isso vai se difundir mesmo, né? Depois da Primeira Guerra, não entre guerras, não é aí que vão se difundir. E nesse entreguerra também vai começar a surgir a televisão, as primeiras experiências, né? Primeiras estações. A evolução da televisão foi brecada um pouco pela Segunda Guerra, enquanto que, ao mesmo tempo que brecou, estimulou a produção como equipamento bélico, como já tinha acontecido com o rádio, né? Que se tinha tornado também, além de outras coisas, um equipamento bélico. Bom, essa evolução toda acelerou mais ainda a história, porque a divulgação das informações se tornou uma coisa muito mais fácil, muito mais ampla, e muito mais gente acabou tendo informações. Por exemplo, quando há uma Olimpíada, aquela mesma informação é transmitida para bilhões de seres humanos simultaneamente, né? Assim como qualquer outra informação, por exemplo, descobertas em universidades, em laboratórios, né, podem chegar ao conhecimento de muitos pesquisadores daquela área, daquele tema, etc. E aí realmente a história se acelerou mais ainda. E estamos num último, para nós,
momento crucial da história, que é a internet. Quer dizer, a difusão mundial e a informática. Né? A informática. Estamos realmente vivendo um momento crucial, tanto crucial quanto a invenção da fala, a invenção da tipografia, a invenção da comunicação elétrica. Esse mundo de comunicação eletrônica já está acelerando brutalmente novamente a história, e eu gostaria muito de poder viver uns 30 anos ainda, porque o que vai acontecer nos próximos 30 anos é a realização daquilo que muitas vezes vimos como ficção científica. Então, vendo a história sob essa ótica, que é a ótica sob a qual eu, ao longo da vida, me acostumei a observar a história, a gente começa a entender de uma maneira diferente o que é a história do homem. Né? Agora, transpondo isso para a história do Brasil, acontece o que, obviamente, você já percebeu, pelo que eu falei, que nós não temos na nossa história parte dessa história que eu mencionei. Nós não temos, por exemplo, o primeiro momento, a menos que queiramos considerar as primeiras formas de falar dos índios, né, dos nativos, das da qual temos pouco registro, como temos também do homem na Terra. Né? Enfim, há um começo, mas esse começo convive com outro mundo que foi transplantado através do Atlântico e que fala de outras coisas. Né? A tipografia também, embora com a descoberta do Brasil tenha sido uma coisa realizada poucas dezenas de anos, 40, 50 anos, depois da invenção da tipografia europeia, na verdade, a chegada da tipografia no Brasil retardou-se enormemente. Né? Nós só viemos a ter tipografia em caráter permanente a partir de 1808. Houve umas tentativas anteriores de comunicação telegráfica, de comunicação tipográfica. Houve duas tentativas no século XVIII, mas que foram uma barrada por proibição do governo da metrópole de Portugal, para Portugal não interessava ter tipografia aqui. Não tanto por causa daquela ideia de que às vezes falam de a tipografia poder disseminar ideias revolucionárias, nada disso. Na verdade, o interesse de Portugal na tipografia é outro, né? O interesse que fez com que barrasse a entrada da tipografia no Brasil é um interesse econômico, né? Porque, assim como todas as outras coisas que eram manufaturadas vinham de Portugal, e os portos eram fechados para as outras nações, Portugal se beneficiava da intermediação desses produtos. Se houvesse tipografia aqui, ele não teria um item a menos para vender na pauta de exportações portuguesas. Porque essa história de a tipografia poder disseminar ideias revolucionárias, isso não aconteceria. A tipografia que seria censurada, como foi quando chegou, como era censurada em Portugal. A censura controlava o que o sujeito ia dizer ou não ia dizer. Se dissesse alguma coisa que não era conveniente a Portugal, simplesmente cortava, proibia de circular e acabou. Então, além de ter demorado, né, foi proibida. Quer dizer, quando uma iniciativa privada, por exemplo, o Isidoro da Fonseca, que foi esse tipógrafo que tentou montar uma tipografia no século XVIII, ele estava montando com recursos próprios, não estava usando o erário público. Né? Mas, mesmo assim, Portugal não quis. Né? E a tipografia dele durou uma volta redonda, quer dizer, a chegada no navio aqui, constatado
que tinha tipografia, foi para Portugal, levou a notícia, olha, tem uma tipografia lá, e voltou fechando. Né? No retorno desse navio, ela foi fechada. E da outra tentativa, nem se sabe quem tentou. O que restou foi só uma ordem, uma carta régia, mandando fechar uma tipografia que havia em Pernambuco. E nem se sabe quem era o tipógrafo, nem nada, nem o que ele imprimiu. Então, na prática, só em 1808, quando a família real portuguesa fugiu para o Brasil por causa da invasão napoleônica, aí tiveram que trazer os equipamentos e digamos, os confortos que existiam na sede, né, da coroa. Então veio também a tipografia, e daí começa o primeiro jornal feito no Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, 1808, e ela começa 2 ou 3 meses depois de um jornal que era feito em Londres, pelo Hipólito da Costa, o Correio Brasiliense, e que falava só de assuntos que interessavam ao Brasil. De variados assuntos. Na verdade, era mais uma revista do que uma tipografia, do que um jornal, embora ele seja referido geralmente como jornal. Falava de agricultura, falava de um monte de coisa. E entrava aqui, às vezes proibido a entrada, às vezes não, mas acabava entrando aqui no Brasil. Quer dizer, veja que só em 1808 é que nós vamos ter tipografia. Então, o paralelo, né, da evolução local em função do surgimento do segundo momento, que é o momento que aparece a tipografia, nós não temos, né, aqui. Os outros eventos, sim, né? Depois vamos ter o telégrafo, aliás, vamos ter o telégrafo, o telefone, até que, principalmente o telefone foi instalado logo depois, mesmo por causa daquela célebre história do Dom Pedro II, na feira de Nova York, ter conhecido o Graham-Bell, e até com isso ter divulgado. É uma história muito conhecida, né? Ele estava visitando a feira de Nova York e acabou chegando no stand, no local em que se expunha o telefone do Graham-Bell, né? Aí o Graham-Bell fez uma demonstração para ele, ele ficou encantado. Então foi um dos primeiros a encomendar equipamento, né? Então o telefone até que veio bem rápido, né? O telégrafo veio acompanhando as estradas de ferro, que são uma coisa da segunda metade do século XIX. E depois, a telegrafia sem fio, o rádio, essas vieram com mais, a própria televisão, vieram também dentro ainda desse quadro, né? E com relação ao quarto momento que estamos vivendo aqui, como estão vivendo no mundo inteiro, pela globalização, não só econômica, mas de todas as atividades humanas, né? Então, respondendo àquela indagação, qual o foco, quer dizer, qual a visão que eu tenho da história? A minha visão da história está sempre intimamente associada a essa visão da evolução dos meios de comunicação. Como fui professor nessa área e escrevi livros nessa área, evidentemente acabei me afeiçoando a uma visão da história que tem como pano de fundo, ou como parte mesmo do seu tecido, a evolução dos meios de comunicação.